A gente está diante de 2 inquéritos políticos, são só inquéritos políticos. Você vê alguma pessoa que não seja conservadora, entre aspas, aí fazendo parte desse inquérito? É claro que não. Então a gente, na verdade, tem 2 absurdos, a gente tem 2 monstros, um que é o primeiro que foi do fake news, criado, né, assim, esse é o monstro dos monstros, porque você instaura um inquérito para apurar o nada, para apurar uma infração penal que não existe. Ou seja, eu nunca vi, fiquei 30 anos no Ministério Público, ninguém nunca instaurou um inquérito policial para apurar um fato atípico. As fake news, até agora, são atípicos, são fatos atípicos. Pode instalar um inquérito para apurar um crime de injúria, né? Pode instalar para apurar um crime de difamação, um crime de calúnia. Até a utilização do nome fake news, ela é ridícula. Por quê? Porque eu estou utilizando um nome que não existe esse nome em iures, não existe essa infração penal. O segundo inquérito, 4828, que também é uma outra aberração, primeiro é uma aberração maior do que todos, porque foi, né, determinada a sua instauração pelo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. E o que é engraçado nisso, que a gente tem que perceber, é que a gente viu nessas pessoas, né, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal defendendo, né, o pacote anticrime, defendendo o juiz de garantias. Agora a pergunta é, qual é a moral que tem para o ministro Toffoli, por exemplo, defender o juiz de garantias? Qual é a moral? Foi feita uma defesa dizendo que era possível instalar, né, o juiz de garantias no Brasil inteiro, que era possível, era viável isso através dos tribunais. Amigo, que moral tem o ministro Toffoli para falar hoje de juiz de garantias? Se o próprio Supremo Tribunal Federal ele dá, sabe, esse mau exemplo para o país inteiro, ou seja, né, como os outros já disseram aqui, você tem um sujeito que é vítima, ele investiga, ele acusa, ele julga. Isso é verdadeira inquisição, isso é uma palhaçada, na verdade. O que a gente tem que entender, o que a gente tem que colocar os pingos nos is, para a gente ser honesto com as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, é o seguinte: esses 2 inquéritos, eles foram instaurados especificamente para apurar, entre aspas, fatos, e a maioria deles, e para não dizer todos eles, atípicos, contra pessoas conservadoras. Então, para que vocês tenham uma ideia, nesse segundo inquérito, esse 4828, um dos motivos dele que eu tive lendo esse inquérito é o seguinte: visa apurar aglomerações de indivíduos diante de quartéis, criando pretensões de animosidade entre as Forças Armadas e as instituições nacionais. Amigo, não faz isso. Sabe, chega a ser ridículo uma situação dessa. Você acha que Sarah Winter, né, com o grupo dos 300, vai criar alguma animosidade entre Forças Armadas? Que força que esse grupo tem para fazer alguma coisa com relação às Forças Armadas? Sabe, isso chega a ser ridículo, isso é primário. Sabe, assim, a gente não pode tratar o povo como bobo, ninguém é bobo. Eu posso não concordar com a Suprema Corte, eu posso não concordar com o Supremo, mas eu não posso nominar os ministros. Que não pode nominar ministro, rapaz, que palhaçada é essa agora? Eu fui servidor público a vida inteira. Você não quer ser alvo de pedrada, você não quer ser vidraça, sai fora do Supremo, sabe? Então é assim, mas ninguém quer sair, ninguém quer largar o osso. A grande realidade que a gente está vivendo é essa, né? Ainda querem, né, se eternizar no poder. Recentemente, não, faz algum tempo, eu vi uma declaração do Toffoli dizendo que por ele ficaria a vida inteira no Supremo. Pelo amor de Deus! A gente tem que ter, na verdade, projetos para que isso possa ser encurtado, porque ninguém suporta mais esse tipo de situação. Falar mal de ministro agora, isso importa? Em crime contra a segurança nacional, falar mal de ministro agora, sabe, soltar fogos em Supremo Tribunal Federal, isso chega a ser ridículo. Isso é ridículo. Eu acho que uma pessoa com o mínimo de dignidade, eu quero ver agora esses garantistas hiperbólicos, que a vida inteira foram contra a Lava Jato, né, e muitas vezes até com razão, dizendo que a Lava Jato, em determinados momentos, ela estava sendo, né, abusiva. Eu não sei, eu não conheço os processos da Lava Jato, mas se houve algum abuso, se houve algum arbítrio, tem que ser punido. Mas assim, é engraçado que essas pessoas agora estão caladas. Se fazem um artiguinho, né, modesto ou outro, né, não vão discursar inflamados, dizendo, né, que está havendo abuso por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu vi uma cena ridícula. Eu vi o ministro Gilmar Mendes sendo entrevistado na CNN e a gente sabe que ele fez uma live e no final ele falou um palavrão. E ao final dessa entrevista que ele deu na CNN, a menina lá, uma das entrevistadoras lá, a âncora do programa, toda sorridente, falou: ministro, né? O cara fez uma pergunta com relação a isso, que ele falou um palavrão no final da live. Aí a menina intervém e fala assim: ministro, eu achei tão engraçado, achei tão bom o senhor falar um palavrão, para o senhor saber que o senhor é como a gente. Espera aí, quando o Bolsonaro faz isso, ele não é como a gente?
Sabe, a gente do Rio, a gente fala muito palavrão, então vamos deixar de ser hipócrita. A gente tem que entender o seguinte, esses inquéritos não têm absolutamente nada de jurídico hoje. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui existe simplesmente para impor o terror. É o que eles estão fazendo. Se não houvesse o 288 aqui, nesse inquérito 4828, sabe o que aconteceria? Ninguém poderia ser preso temporariamente, porque não existe previsão na lei, né, com relação à prisão temporária de crimes da Lei de Segurança Nacional. Então a gente tem que ser honesto, a gente tem que fazer um raciocínio de honestidade aqui. Chega, né, dessa hipocrisia. É isso que está acontecendo. São pessoas hipócritas que estão julgando esse inquérito. É desse jeito. Então a gente vai ver os absurdos todos acontecendo, né? Eu não queria me inflamar desse jeito, mas a gente vai vendo, né? Pessoas, a gente não pode falar do Supremo Tribunal Federal, mas recentemente a declaração do Zé Dirceu. O Zé Dirceu trabalhou na casa, o ministro Toffoli trabalhou com o Zé Dirceu, sabe? Então, assim, o Toffoli, ele julgou o Zé Dirceu recentemente, tirando a tornozeleira eletrônica do Zé Dirceu antes das eleições, sabe? Isso é crime de responsabilidade, é isso que a gente tem que entender. Se nós tivéssemos um Congresso sério, composto por pessoas sérias, já teria muitos processos de impeachment com relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. A grande verdade é essa, a grande realidade é essa. Recentemente vem o Zé Dirceu fazendo uma live, sei lá, um bate-papo com não sei quem, ele falando abertamente sobre o ministro Fux, dizendo que o ministro Fux ficou meses correndo atrás dele para poder, dizendo que ia absolvê-lo, né? Então, se esse camarada está fazendo uma coisa dessa, se esse cara está sendo leviano, cadê o inquérito para apurar esse sujeito? O Lula, quantas vezes falou mal do Supremo? Quantas vezes falou mal da magistratura? Então, assim, gente, vamos entender uma coisa de uma vez por todas, vamos parar com a hipocrisia. Os inquéritos, eles não são jurídicos, eles não têm absolutamente nada a ver com jurídico. Esses inquéritos dizem respeito única e exclusivamente punir pessoas que têm uma tendência conservadora. E é isso, e ponto. Vamos deixar de ser hipócrita. É isso que está acontecendo. Não tem nada contra a segurança nacional. Você acha que um foguete na porta do Supremo é crime contra a segurança nacional? Os black blocs, sim. Né? Os antifas, sim, eles são. Né? O MST, quando passava nas terras com o trator, destruindo toda a propriedade privada, ninguém nunca falou nada. A própria ministra Carmen Lúcia vieram aqui em Belo Horizonte, picharam, né, o prédio inteiro dela de vermelho, todo mundo se calou. Por quê? Por que são 2 pesos, 2 medidas? Então, né, vocês me perdoem aí, eu não queria, né, ficar extrapolando o meu tempo, mas enfim, né, a gente vê que na verdade, o que eles estão tentando coibir é realmente qualquer tipo de manifestação conservadora, qualquer tipo de manifestação, né, que tenha o mesmo pensamento do presidente Bolsonaro. A gente tem que entender que foram 56, 57 milhões de brasileiros que elegeram o presidente. Vamos aceitar que isso aconteceu, vamos torcer para o nosso país dar certo. Graças a Deus eu fico vendo essas obras acontecendo, sabe? Essas estradas sendo asfaltadas, né? O Rio de São Francisco sendo transposto, sabe? E os caras ficam com ódio mortal por conta disso. Então, assim, vamos conversar honestamente. De jurídico, esses inquéritos não têm absolutamente nada. São 2 inquéritos nitidamente políticos, porque eles rasgam a Constituição, eles rasgam o Código de Processo de ponta a ponta, beleza? Me perdoem aí, mas eu não aguento não ser inflamado quando eu vejo tanta cachorrada dessa. Valeu?